você, telespectadora, olá você, telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião desta quarta-feira. É uma opinião diferente hoje, temático. A gente tem, como todas as quartas-feiras, o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes como comentaristas, mas a gente recebe hoje com muito prazer a cantora, compositora Mona. Boa tarde, Mona. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Que se apresenta, lança em Santos. É o terceiro lançamento, né, do EP? Na verdade houveram já 2 pré-lançamentos, né, um em São Paulo, um aqui em Santos, e a gente está super feliz aí de fazer o lançamento oficial aqui na cidade. Vai ser no Santos Jazz. No Santos Jazz. Sábado. Sábado, às 18 horas. E o que o público pode esperar desse lançamento do EP da Mona? Olha, esse lançamento, ele é um conjuminado aí do que eu já ofereço nos shows que eu faço na cidade, né? Eu vim preparando as pessoas no show para receber esse EP, então tem uma linguagem latina misturada com a música brasileira. Então é um show dançante, é um show que as pessoas vão poder relembrar além das canções do EP. Ele é costurado por grandes sucessos aí da MPB com linguagem latina. Você viu a voz da Mona, né? Vi. Já estava perguntando para ela o dia, a hora, o local, para poder prestigiar. Estava nos Arcos do Valongo, sábado. Às 18 horas. 18 horas. Não, é maravilhoso. Eu estava vendo aqui as informações da Mona. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mona. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos. Eu estava vendo, assim, é um grande mix, né? Uma grande mistura de gêneros. E o resultado? Como é que você denomina o resultado da tua obra, da tua música? Então, eu considero que eu faço hoje aí... Meu Norte é o Nordeste. Meu norte latino. Né? Meu Norte latino, eu peguei esse nome, o norte, quando a gente se norteia por alguma coisa, mas também por grande influência do norte mesmo e do Nordeste na minha influência musical mesmo, né? Então, assim, tem muitas misturas, tanto de carimbó com baião, né? Eu comecei a perceber as nuances através dos shows com a Kizomba Latina, que é a banda que me acompanha. É uma banda especializada em música latina e jazz, então é aquele jazz latino, né? E aí, quando eu entrei, né, para fazer show juntos com a banda, eu que tenho essa influência muito no samba e no baião, eu comecei a perceber as cadências entre uma coisa e outra. Então eu comecei a perceber que dava para cantar Luiz Gonzaga numa batida de salsa, por exemplo. Isso fazendo experimentações ao vivo nos shows mesmo. E daí aconteceu um festival que chama o Festival Mais, que é o festival de música autoral independente santista. Foi feito em 2021. Através desse festival eu comecei a compor essas canções. E eu falei, caramba, tem um disco, né? Precisa lançar. Então a ideia veio através dessa junção com a própria banda que gravou o disco comigo e com a minha vivência nesses ambientes de baião e de samba. Benjamin, boa tarde. Boa tarde a todos, ou boa noite para quem vê a gente na reprise. Eu vou me confessar, Mona, Sim. Eu sou um analfabeto musical em construção. Eu me esforço diariamente... Para continuar analfabeto? Em construção, sempre. Primeiro, mas eu sou um grande curioso. Eu estava vendo a resenha da Mona, claro, já me saltou aos olhos assim, por que a Mona? Eu pensei na associação com a Mona Lisa, também pensei numa gíria que é muito usada no underground, principalmente entre os transexuais e tudo mais. Mas eu queria te pegar pela Chiquinha Gonzaga, que essa me inspirou a curiosidade. Eu vi que você tem uma influência muito grande dela e do movimento antropofágico. Sim. Defina um pouco, quem é Mona para você? Além de ter a verve. A verve artística. Olha, a Mona, eu acho que ela é a construção dessa menina que eu comecei a estudar música muito cedo, né? Com 8 anos, não tão cedo como, né, na Europa você estuda muito pequenininho, mas enfim, foi uma construção junto com a minha pessoa mesmo. Então, a Mona, ela é o resultado de todas essas ambiências. Imagina uma menina criada num conservatório, com ambiência... Isso em Santos? Não, em Cubatão, isso. No Conservatório de O Cubatão, Conservatório de Cubatão é maravilhoso. Olha, o Conservatório de Cubatão, ele forma tão bem quanto o Conservatório de Tatuí. São os únicos no estado de São Paulo que tem o certificado do MEC. Então, assim, eu tive professores extraordinários lá. E
essa menina em contato, né, com essa música Mas erudita. você morava também? Morava em Cubatão, nascida em Cubatão. Isso. E estudou no conservatório? Me formei lá, exatamente. Isso que é maravilhoso de Cubatão, porque apesar de ser uma cidade industrial, Sim. operária, ela floresce o Teatro do Caos, o Conservatório Musical. É um celeiro. É muito rico a cidade. É muito rico. Eu acredito que até por isso mesmo, sabe? Eu falava, na minha adolescência, infância, nos anos 80, ou você ia para o esporte ou você ia para a cultura. Ali, não tinha muita outra coisa. Anos 80? Você já era nascida? Eu sou de 82. Eu tenho 41 anos. Então, assim... Nós vamos pedir a carteira de identidade para confirmar isso. Pode Há ir. suspeitas. É gato, que nem É no gato. futebol, né? Que adultera. Você adulterou para mais, né? Não, eu não tenho... Mas não, eu já sou uma cantora experiente. Olha, então, e aí, né, eu tendo essa formação lá, conforme eu fui crescendo, eu fui me envolvendo muito com a música brasileira. Então, sempre no samba, né, que aí eu já vim para Santos e tal, mas no samba e principalmente também na música nordestina. Eu sou apaixonada pelo forró tradicional, né, e não só o forró, como toda a ambiência da música nordestina, o Ijexá, carimbó, né, que é do Pará também. Eu acho muito rico essas influências também, influenciadas pela Europa. Então, de alguma maneira também, esse intercâmbio da música erudita, que é uma música europeia, acontece na música brasileira. Gonzaga é isso também. É exatamente isso. E aí, quando você me pergunta desse movimento, né, tropicalista, é exatamente isso, a não separação entre o erudito e o popular, né, e trazer coisas de fora e criar um novo dentro. Então, esse EP ele tem muito isso, tem essas nuances latinas, né, cubanas, dentro da música brasileira. Eu quis trazer esse intercâmbio mesmo. Agora, Mona, antes de você nascer, no começo da década de 70, houve uma banda que fazia experimentações assim com vários sons, não como você para o samba, para o baião, mas latino, né, que era os Secos e Molhados. Sim. E uma das canções, Sangue Latino, tem um verso, você diz assim, meu norte latino, mas você também fala meu norte é o Nordeste, né? E tem um verso que diz assim, os ventos do norte não movem moinhos, Os né? meus movem. Os ventos do Nordeste, hoje ele não poderia falar isso, porque os ventos do Nordeste movem muito moinho, não é? Moveram o Brasil, né, São Paulo e tudo mais. Esse é o ouvido dele de engenheiro. Ele já está pensando na geração de energia elétrica. Que tem muito no Nordeste, É né? verdade. E o repertório, no EP são 6 canções suas. Sim. No show você canta músicas de outros autores. Exatamente. Aí, assim, para compor o show, o que eu fiz? Eu fui buscando as referências, né? Então, vai ter Djavan, vai ter Lenine, Gonzaguinha. Tudo isso, eu tenho muito cuidado, assim, com esse negócio de fazer versão, né? Porque senão você não faz versão, você faz uma aversão. Então, assim, eu gosto de fazer as coisas, mas, assim, com muito estudo, muito cuidado, para você não machucar o que é, Mas o original. quando você fala isso, porque tem o cover que canta, que procura cantar igual ao original, né? Isso, E tem o intérprete que vai Olha buscar só. uma outra leitura, não é, da Isso, canção? exatamente, Você faz o quê? Você Eu a faço, leitura, eu faço né? as releituras dessas músicas, né? E Dá aí, vontade de ser cover, às vezes? não, eu não tenho vontade. Eu acho que eu tenho uma personalidade Dá muito vontade forte. de cantar uma música como cover, às vezes? É isso que eu estou perguntando. Eu não tenho essa vontade. Não? Eu gosto do meu jeito de interpretar e eu tenho uma personalidade cantando. Então, eu acho que eu não me encaixaria nesse lugar de... Não, o que eu estou perguntando é assim, às vezes você gosta tanto de uma música que você, eu vou cantar igual essa pessoa, que é isso que eu estou sim, perguntando. entendi. Não, eu acho que assim, nenhuma persona é feita sem essas referências, né? Mas com certeza, canto, por exemplo, a minha musa é a Gal Costa, né? Eu fiz aquele show em especial para a Gal Costa, que a gente teve uma entrevista pela rádio, mas assim... cantar igual não é uma coisa que me apetece muito, não. O Caetano Veloso, que gosta de homenagear outros autores da música, ele coloca como uma das coisas maravilhosas, entre várias outras coisas, ele fala Gal cantando balancê, né? Sim, sim. Gal cantando balancê. É muito único, eu entendo o que você está dizendo, né?
São interpretações que Muito marcante. muito né? marcantes, que é difícil você fazer, né? É até audacioso às vezes, né? Mona, eu vou fazer uma provocação agora. Sim. Vou entrar no que todo mundo que dá aula ou já deu aula alguma vez já escutou esse tipo de coisa, né? Então perguntam para os professores, além de dar aula, você trabalha? E aí eu vejo você assim, desde muito pequena, estudando, você continua estudando, trazendo influências e tal. Além de cantar, você trabalha? Olha, eu costumo dizer, quando eu vou fazer os shows, né, eu falo, gente, esse aqui não é o meu trabalho. O meu trabalho é todo antes. Isso aqui, eu vou cantar umas músicas, tomar um drink, que delícia. Esse em si não é o meu trabalho. O meu trabalho começa na segunda-feira, toda segunda-feira. Quem me acompanha nas redes sabe, né? Bom dia, cidade. E aí eu mostro toda a minha rotina, como eu faço os arranjos, como eu faço o link entre as canções, como é montado o show, que tem começo, meio e fim, como isso é montado. Eu mostro toda essa rotina para as pessoas, né? Então isso dá um trabalho assim gigantesco mesmo. Eu estava pensando, enquanto você falava, Mona, é assim, eu brinquei essa semana que existem os covers e existem os Ubers, que levam a música. Ser cover já dá para perceber que não te basta, não é isso. Você gosta da música, você se referencia nela, mas a tua individualidade é formada numa cidade, noutra, num mundo aberto. O que a Mona prepara para os próximos eventos? Esse a gente já sabe, vai ser imperdível. Mas qual é a caminhada? 6 da tarde no Arcos do Valongo, Arcos do no Valongo. Santos Jazz. Né? Exatamente. Olha, claro que quando a gente lança um trabalho, né, é uma coisa que você... Eu brinco sempre assim, quando você é solteiro, te perguntam, quando é que você casa? Quando você casa, quando vem o primeiro filho? Quando você tem o primeiro, é os próximos. Quando É a mesma vai ter, coisa, você está fica lançando nessa. o EP agora, E as vai pessoas fazer já- um tremendo show, mas para onde vai caminhar essa Mona? Então, eu agora estou estudando um intercâmbio para América Latina, que eu quero levar esse show para Colômbia. Então, eu estou estudando essas fontes que existem, que são pouco exploradas. Eu quero levar esse EP, vai ter lançamentos também em São Paulo, no Blue Note, na Casa de Francisca, a gente vai voltar. Então, eu também estou muito feliz com essa caminhada, com essa trajetória, com esse disco mesmo. Mas eu já estou preparando o próximo. Eu já estou começando a escrever as canções do próximo, porque realmente é uma coisa assim, que você sabe que vai durar alguns meses, mas que você tem que estar ali produzindo, né? Mona, no conservatório que você entrou pequena, com 8 anos, você aprendeu os cuidados com a voz, aprendeu a respiração, porque a gente vê até muitos cantores profissionais que respiram errado, né? Sim, sim. O Conservatório de Cubatão, ele dá uma ambiência de tudo da música, né? Então lá tem, por exemplo, na minha época eu tive aulas de coral e depois eu participei também do coral municipal da cidade, que é o Zanzalá, né? E no Zanzalá eu tive aula com a Silva Maria, que é uma cantora histórica da música brasileira, cantou com o Milton, com o Chico, Toquinho. Então, assim, eu sempre digo que a minha vida é antes de Silva, depois de Silvia. A gente teve inúmeras aulas, fizemos vários simpósios de voz. Então, assim, eu tive todo esse aparato, sabe, que me ajudou muito. Bom, Mona, sábado, 6 da tarde, no Arcos do Valongo, dentro do Santos Jazz, o show da Mona, lançamento do EP com 6 canções originais compostas pela Mona. Boa sorte na continuidade da carreira e foi um prazer receber você aqui. Obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Mona, Evoé pra você. Evoé, jovens à vista. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral, nesse segundo bloco a gente recebe a secretária de Planejamento de Guarujá, Poliana Iamonte, e o assunto vai ser a revisão do plano diretor, que é obrigatória depois de 10 anos, né, Sim, Poliana? a cada Boa 10 tarde. anos. Boa tarde, obrigada aí mais uma vez pela oportunidade e parabéns pelo programa. E é isso aí, Paulo, a gente está fazendo a revisão do plano diretor no Guarujá por força do Estatuto das Cidades, que prevê que municípios acima de 20 mil habitantes façam essa revisão a cada 10 anos. E as discussões a cada 10 anos são mais ou menos as mesmas, né? Vai adensar, Sim. não vai adensar, que lugar que vai adensar, vai ter outorga, não vai ter outorga. São essas discussões em Guarujá? Sim, além dessas discussões, o sombreamento, né?
se vai poder ter construções que projetem sombra na faixa de areia. Mas é cogitado ter construção que pode projetar sombra na faixa de areia? Em hipótese alguma. Em hipótese Não alguma. passa pela cabeça de ninguém, passa. Não, passa. Tem algum Passa. construtor predatório? Não passa na cabeça do predatório, mas passa naqueles nichos que estão muito preocupados em conservar determinadas áreas. E há uma preocupação, há o fake news, né, o famoso fake news, de que nós vamos permitir construções e incorporações na zona de orla, e que poderiam projetar sombra na faixa de areia. Isso não está sendo permitido, muito pelo contrário. Nós fizemos um estudo bastante minucioso com a carta solar também, e essa carta solar nos ajudou e deu uma orientação bastante técnica para que, além do coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação, respeitando os recuos, ainda será necessário observar essa carta solar. Para quê? Para que essa projeção de edifícios não projete sombra na faixa de areia. Eu vi que o não vai ser Benjamin permitido. ficou assustado por causa daquele exemplo de Camboriú, não é, em Santa Catarina? Nem precisa ir lá, o exemplo né? é do Guarujá mesmo. Guarujá, Pitangueiras. Pitangueiras. Eu brinco, secretária, que Em Santos também tem um prédio, aquele que é perto do Canaum, que tem o supermercado Pão de Açúcar embaixo, que tem um certo momento que ele projeta, né, a o sombra na Unlimited, areia. sim. eu ia brincar com a senhora, porque assim, eu sou santista, meu coração é em Cubatão, mas o lado do peito também está no Guarujá. Eu fui secretário de saúde do Guarujá, então conheço muito bem a situação de lá. E ia começar por isso, assim, Guarujá, quando você fica com medo do fake news, é que a gente já teve a experiência de outras administrações que fizeram aquele verdadeiro crime Pitangueiras. Em momentos do dia, você está na sombra, no verão é até bom, né? Quando você está 40 graus. Você já está com sombra na praia. E acho que é um grande medo disso. Ao mesmo tempo, Cubatão, Guarujá, desculpa, é uma cidade de contrastes. A gente brincava, e eu brinco ainda, que é uma menina rica, mas que tem um entorno muito pobre. Recentemente a gente teve um incidente com fogo em uma das comunidades, o Parque Prainha, salvo engano. Como é que é pensado nisso? O plano diretor vai pensar um pouco nessas moradias de baixo poder aquisitivo, nas submoradias? Sim, o plano diretor tem uma obrigatoriedade de pensar, né, nessas zonas são zonas especiais de interesse social. O plano diretor já traz no contexto, já traz no mapeamento e na delimitação do zoneamento essas áreas especiais de interesse social. Isso já está demarcado, inclusive nessa nova proposta a gente já fez churiou, né, marcou essas áreas para poder fazer essa produção. Além disso, nós estamos aí inovando na questão da outorga onerosa, porque nós estamos propondo, além de um fundo para a infraestrutura urbana, nós estamos propondo que essa outorga onerosa, 50% seja destinada à produção habitacional de interesse social. Então, ela está sendo pensada assim e já está na nossa proposta. Além disso, nós estamos propondo produção de mercado popular nos corredores da Adhemar de Barros e na Santos Dumont, para a gente poder atender um nicho um pouco mais diferenciado, que não é o especial de interesse social, mas é o mercado popular, que não dá para a gente fazer de conta, mas está aqui batendo na nossa porta o desenvolvimento de Guarujá, com uma expectativa de geração de emprego e renda nos últimos tempos, muito, muito impulsionada por força do aeroporto, do retroporto, do mercado, do túnel e da expansão portuária. Então, esses 4 elementos que vão ser, assim, geradores de emprego e renda, a gente precisa pensar em aonde acomodar esse público, né? Que vai estar lá fazendo o desenvolvimento chegar na cidade e vai estar, de fato, fazendo essa produção. Na verdade, você vai ter que planejar um outro Guarujá. Um outro Guarujá, com o aeroporto, sim, sem não dúvida. É mais a Pérola do Atlântico, é uma outra cidade. A gente precisa, de forma ordenada e sustentável, organizar esse crescimento. Senão eu vou estar propondo o que a gente já vê hoje, né? Essa desordem de ocupação, onde eu tenho morros ocupados,
Tivemos aí acidentes em 2020 Macaco fatais, molhado. né? No Morro do Macaco, na Barreira do João Guarda. E, em hipótese alguma, esse plano diretor, com tanta evolução, com tantos instrumentos urbanísticos modernos, numa linguagem mais moderna, pode propor uma situação dessa. Pavão, a secretária falou do túnel e do aeroporto como fatos concretos já. Você nem acredita que eles vão sair, não é? Eu só acredito vendo mesmo. Boa tarde, secretário. Ele Porque- é o São Tomé daqui da nossa equipe. Não é que é São Tomé, porque eu já presenciei inauguração de maquete, não sai, aí um joga para um, joga para o outro e não sai. Eu realmente... E a gente perguntou aqui, Paulo, para o então secretário nacional de portos, era o Diogo Piloni. Perguntei para ele, objetivamente, quando sai a ponte ou o túnel. Ele falou 5 anos para frente. Então, enquanto não for colocado uma política de Estado, uma política pública para que essas obras saiam, se o prefeito que for eleito, prefeito ou prefeita ano que vem em Guarujá, não for do grupo do atual, muda tudo, zera tudo. Então, assim, enquanto a gente não estabelecer regras de Estado para municípios, estados e União, onde os serviços necessários essenciais sejam preservados, a gente vai ter muita boa vontade e pouca prática. Ele fala de um planejamento de município, de estado e de nação, né? Mas ele tem E razão. não um planejamento de governo, tem toda a razão. Agora, Posso Poliana, fazer a pergunta? faz. Vamos lá. Secretária, eu gostaria de umas... Assim, eu sou um pouco cético em relação a essa... Um pouco não, né? Não, em relação... Muito cético. Mas em relação fugiu agora o termo da... Plano diretor. diretor. Porque, vou citar o exemplo aqui de Santos, né? Houve a mudança do plano diretor e onde antes havia uma casa com 4, 5 pessoas, passou a ter um prédio com 400 vagas para carro e várias famílias. Sim. O que aconteceu de Santos? Quem é santista, mora aqui, vive aqui, sabe que nos os últimos 20 anos, Santos foi completamente desfigurada. A mobilidade acabou em Santos. Então agora são prédios de 40 andares. Está construindo um do lado da minha casa, onde era a loja da Marfinite, vai subir uma torre de 41 andares, onde já se sabe que os prédios em volta, ninguém vai ter mais visibilidade nenhuma, e está todo mundo já falando que hoje já não tem lugar para estacionar carro nenhum. Vindo mais centenas de carros, vai ficar pior. Então, esse é o exemplo de Santos. Construíram um prédio aqui na Aparecida, que tem até ligação com o shopping, todos os escritórios vieram para cá, o centro acabou. A minha pergunta é, secretária, a mobilidade do Guarujá já está sendo pensada, porque em Santos não foi. E outra situação, além da orla, assim, porque construir arranha-céu na orla é muito bonito, nós estamos trazendo milhões, investidores, aquela... Agora, e o lado periférico está sendo pensado ou só está se pensando na orla? Porque, por exemplo, em Camboriú ficou horrível. Quem vai a Balneário Camboriú, aquilo ficou péssimo. Para piorar, o prefeito até aterrou a praia. A pergunta é essa, mobilidade e outros, além da orla, está sendo pensado também ou está ficando na orla e a mobilidade é outra secretaria? Não, Pavão, de forma alguma. Nós estamos trabalhando a cidade como um todo, o plano diretor dessa vez está sendo pensada, costumo dizer assim, de fio a pavio. Claro que é muito sensível essa zona de orla, né? Mas, de fato, nós estamos pensando a cidade como um todo. Na questão da mobilidade em especial, há um plano de mobilidade urbana no município, ele data de 2016. Já há uma previsão legal e uma recomendação no plano diretor novo de que, no prazo de 12 meses, ele seja feita uma atualização para ele poder acompanhar esse crescimento. Em paralelo, já estão sendo desenvolvidos projetos pela Secretaria de Planejamento, em conjunto com a Secretaria e a Diretoria de Trânsito, que é a CDCOM, para que a gente possa, em paralelo, buscar dispositivos que deem condição de mobilidade. É fato, nós moramos numa ilha, Guarujá tem uma área urbana delimitada, ponto. Eu preciso buscar de artifícios para que eu dê condição de mobilidade, de melhor mobilidade. Eu tenho, só concluindo a questão nós estamos agora em paralelo já montando, antes até da aprovação do plano diretor, um plano cicloviário.
Então, para poder ajudar na questão da mobilidade, nós estamos sim pensando em artifícios urbanísticos como a fruição, que é o compartilhamento do espaço privado com o público, para poder eu tirar do leito carroçável aquele cidadão que quer fazer uso de carga e descarga, porque muitas vezes para. E assim, há um problema bastante grande e está sendo pensado sim. A gente já está com o projeto do prolongamento da Dom Pedro para fazer uma conexão entre bairros extremos, que é o Rabo do Dragão, com o centro da cidade, entre outros dispositivos urbanos que a gente está buscando trazer e abarcar nesse plano diretor. Que bom. Está assim. Espero que chegue ao fim todo esse projeto. Agora, secretária, Então... são 2 eixos, né, que você citou aqui, o eixo da Santos Dumont e o eixo da Adhemar de Barros. Sim. A Adhemar de Barros, ela tem uma ocupação comercial muito forte, né? Tem. Vocês quantificaram o estoque de terrenos, porque elas vão ser direcionadas também para a utilização habitacional, esses 2 eixos? Porque a Santos Dumont tem mais espaço ainda ocioso, né? Sim, além de quantificar e poder fazer um olhar muito crítico para essas áreas, Paulo, a gente precisou, naquele momento, existe a possibilidade de aquisições de terrenos, de imóveis que não estão sendo usados para a função da propriedade, qual é o que especifica o plano diretor, o Estatuto das Cidades, a Constituição Federal, para que essa propriedade seja usada de forma adequada e não fique lá para especulação, né, imobiliária. E a gente tem muitos imóveis no Guarujá com essa característica. Então, isso foi sim pensado, foi estudado. E por que na Adhemar de Barros e por que na Santos Dumont? Porque são corredores dotados de uma infraestrutura, como eu falei, de mobilidade, de transporte metropolitano. Agora, o que vale para a rua, para a Avenida Adhemar de Barros e vale para a Avenida Santos Dumont, vale para uma faixa em torno delas também, né? Porque elas funcionam como um eixo com muita mobilidade, também para quem mora numa distância de 100 metros, 150 metros dali, não é? As regiões do entorno o fronteiriço sempre... é muito comercial, né? Exato. Acaba recebendo indiretamente todas essas benesses que estão sendo pensadas para essa região, ela acaba recebendo indiretamente, por força desses corredores, o entorno acaba tendo um benefício também. Bom, Poliana, a gente está chegando no final desse bloco. Você fez uma verdadeira maratona pelos meios de comunicação da Baixada para falar sobre esse plano diretor. Hoje é a etapa final, você está chegando, concluindo o 42º quilômetro, você vai perguntar para a Meilin ainda. Não, a Meilin já marcou outras entrevistas, mas eu já tenho... foram? 15, 18? Olha, eu vou falar para você que em reuniões a gente já bateu mais de 86 reuniões. Com a sociedade civil organizada, reuniões técnicas, eu já bati mais de 70 reuniões. E entrevistas pelos meios de comunicação, a gente está aí quase com 16 contatos feitos. Então, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para a Mona, cantora, antes. Você tem cuidados para preservar a voz, não? Não, a Mona, ela tem um cuidado melhor. No nosso caso, não, e acho que assim, o meu melhor meio de poder se fazer entendida é poder vir e explicar e abrir os espaços para receber a sociedade civil, poder conversar e entender quais são os anseios, as críticas. Poucos são os elogios, né, Paulo? Mas bastante crítica, bastante preocupação com o que vai acontecer. E assim, o plano diretor tem um rito obrigatório, há necessidade da revisão. Então, eu penso, enquanto secretária de planejamento, que a melhor solução e a melhor alternativa é que a gente construa um plano pensado no desenvolvimento, com sustentabilidade, com atenção às mudanças climáticas. A gente pensou em dispositivos urbanísticos para poder reservar áreas de áreas permeáveis, reservatórios de água para reuso. Então, esses são instrumentos agora inovadores no plano diretor e são obrigatórios. Porque eu preciso pensar e estar atenta a tudo isso. E ainda correlacionado às ODS, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, a famosa da ONU. Então, a gente está pensando num plano diretor com essa linguagem, nessa leitura. Obrigado pela participação aqui. Boa sorte. Obrigada. Aí, não só com o plano diretor, mas também na continuidade da carreira. Obrigada, agradeço. Obrigada
por abrir esse espaço para nós. É importante e a comunicação, ela sempre é primordial para que a gente possa ter sucesso. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco. Participam os dois comentaristas da quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão. Pavão, eu vou pedir para você fazer um mix de 3 notícias, né? As 3 principais notícias de hoje, né? Se é que você vai acreditar em alguma delas. Que é o Alexandre de Moraes metendo a colher na questão de moradores em situação de rua, né? Ele não só ele ratificou, nem precisava a Constituição dizendo que a remoção forçada não é permitida, mas ele deu um prazo de 120 dias para o governo federal e também ele também citou municípios e estados para quantificarem, mapearem essa situação para o estabelecimento de uma política pública em relação a essa questão, que é, sem nenhuma dúvida, uma das mais dramáticas do país hoje. Então, esse é um. A Bolsa de Valores atingiu o maior valor desde agosto de 2021. O dólar caiu abaixo de 4,80. Para quem dizia que o Brasil ia virar uma Venezuela, eu acredito que seja uma surpresa esse mês de julho de 2023. O caso Marielle teve novas perspectivas de solução a partir dessa delação premiada e das implicações, das reações principalmente, que vieram a partir da divulgação da delação premiada do Elcio Queiroz, né? Houve o assassinato em 2021 de um personagem, o Macalé, que ele fala que intermediou a contratação do atirador que matou a Marielle Franco, um crime político. Agora, e tem uma notícia que eu até agora eu nem sei como interpretar isso. É o torcedor do Flamengo que atirou a garrafa e que matou a torcedora do Palmeiras na semana retrasada, é diretor adjunto de uma escola no Rio de Janeiro. Que eu não sei nem como interpretar um negócio desse, né, Pavão? Então vamos lá, Paulo, vamos de trás para frente. Além de querer um mix dessas 4 notícias, eu quero que você seja breve e conciso. Breve e conciso. Relação a esse diretor de escola, é mais um efeito que a gente precisa começar a estudar através de políticas públicas nacionais, porque deve ser alguma patologia, Paulo. Estamos ao lado do médico, deve ter algum problema, porque a pessoa é aquela, eu tô com óculos, eu sou Clark Kent, eu tiro óculos, eu sou super-homem. Isso veio para a vida real. Então a pessoa tem uma personalidade, ela tem uma atividade. Quando ela tira a roupa da sua atividade profissional, vai para um local, a pessoa se transfigura. É o caso desse diretor. Então, na minha opinião, é uma questão a ser estudada por médicos. E isso está cada vez maior na sociedade. Então a gente está vendo cada vez mais essa situação. A outra era eu acho que tem que ser estudado. A outra questão da Bolsa de Valores, não é isso? Bolsa de Valores é apenas o resultado do que está acontecendo nesse país. Se há mais gente investindo no Brasil e deixando de especular financeiramente com o dólar, isso significa que o país está recuperando sua credibilidade. Tem também influenciou a Bolsa, a alta da Bolsa, a divulgação dos dados da inflação, né? Sim, mas os dados da inflação, eles já estão... a inflação está sendo puxada para baixo. Aconteceram vários fatores. A questão da gripe aviária, do boicote da carne pela China, isso reabasteceu o mercado interno e deu um fôlego. Além disso, está dentre as metas do atual governo, restabelecer os estoques reguladores, toda uma série de controles e gatilhos para a população não ficar como ficava até o ano passado, com praticamente o desabastecimento ou então alta dos preços. Então, o resultado da Bolsa, ele já vem junto com essa queda dos índices, com o aumento de credibilidade do Estado, aumenta os seus empregos, aumenta os seus investimentos e o dinheiro vem. Tem que investir mais, aumentar. Nós temos que começar a ouvir
estamos reativando as nossas indústrias estão vindo para cá. É isso que a gente precisa começar. O terceiro... A colher que o Alexandre de Moraes enfiou na situação... Não, depois do Alexandre de Moraes... É o caso Marielle. Caso Marielle. O caso Marielle, é assim, eu vou confessar, eu tenho parado para estudar, ler, e muito. Eu acho que existem situações, Paulo e telespectadores, Benjamin, que são muito peculiares nesse caso, e é óbvio que a gente quer saber quem mandou matar e por que Marielle morreu. Só que a gente está vendo que a coisa está crescendo e está tomando uma proporção no seguinte sentido. Polícias, sejam elas militares, civis, federais, hoje já se tem a convicção de que muita gente prevaricou na investigação do caso Marielle durante anos. Deixaram de olhar coisas óbvias, não fizeram nada. Então, é muito importante que, além daquele ou daquela que mandou matar a Marielle, nós temos a questão assim, há um grande conluio das autoridades constituídas, e até o ex-governador Wilson Witzel já falou que tem uma coisa muito estranha, e o envolvimento político é muito grande. Então, é uma situação que precisa ser acompanhada. Não sei se chegaremos a publicar o nome do mandante ou da mandante, porque eu vejo que a coisa é muito maior, a conspiração é muito grande em relação a Marielle. E muita gente não quer, e não estou só falando de gente de oposição, muita gente política grossa não quer que a verdade venha à tona. Há rumores que já se sabe até quem seriam os envolvidos, mas não se fala porque talvez a gente não esteja preparado ainda para ter a verdade. Agora, deixa o Benjamin fazer um mix dessas três e depois a gente fala rapidamente do morador de rua e do Alexandre de Moraes. Do Alexandre de Moraes. Eu não sei por onde começar, eu confesso que eu fiquei perdido. Mas eu vou começar então pela questão da Bolsa. Acho que tem que colocar mais nessa cumbuca que nós estamos nesse momento em deflação. É um momento mais do que oportuno para que o livre Banco Central tenha compromisso com o país e baixe os juros. Não há mais justificativa. Bolsa alta, dólar caindo, deflação. A gente espera que, no mínimo, o Banco Central, na sua próxima reunião do Copom, ele reduza os juros em 0,5%, para que a gente possa, de fato, investir, fazer com que os pequenos comerciantes possam pegar dinheiro e até você que está endividado possa recuperar um pouquinho o seu poder de compra. Do caso Marielle, eu acho que a minha pergunta, mais do que minha resposta ou comentário, é assim, por que só andou agora? Eu acho que a gente tem que parar para pensar o seguinte, o assassinato desta vereadora que se tornou símbolo foi tampado, obscurecido, pessoas prevaricaram. Por quê? Quem tinha o interesse em esconder essa resolução? Acho que os próximos dias serão dias de muita ansiedade em alguns gabinetes e alguns gabinetes de ex-políticos que hoje são inelegíveis. Acho que nós temos caminhadas por aí. Quanto ao nosso ministro, Supremo Ministro do Supremo Tribunal, eu particularmente sou fã dele. Acho que em alguns momentos ele tem umas posturas extremamente corajosas que foram muito importantes. Mas ele está, o que eu sempre digo, nós em algum momento abrimos uma caixa de Pandora e as pessoas começaram a acreditar que podiam fazer de tudo. No lado dos torcedores é isso, a violência verbal impera. Eu sempre me lembro, e o Pavão é o meu comentarista de cinema predileto, do desenho do Pateta, que ele era um motorista tranquilo, trabalhador. Quando ele chegava no domingo, que ele deixava de ser pedestre e virava um motorista, ele virava um assassino. Em alguns lugares nós estamos tendo isso, na vida pública, na política e nos estádios de futebol. A massa enfurecida deixa de ser. O diretor adjunto de escola, que nem estava na torcida organizada, se torna um assassino irresponsável. Temos que voltar para a casinha. O ministro também precisa para voltar para a casinha. Ele é um juiz do Supremo e não o Supremo Juiz.
Não dá tempo do Pavão falar sobre os Não, moradores. eu posso falar só uma coisinha. Vai dar 120 dias e nós não teremos mudança alguma. Que é o prazo que ele deu para o Não vai governo acontecer nada, federal. não vai acontecer nada. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo muito ao Marcelo Pavão, ao Benjamin Rodrigues Lopes, que participaram como comentaristas. A gente recebeu a cantora Mona, a gente recebeu também a secretária de Planejamento de Guarujá, a Poliana Iamonte, e agradecendo ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.